Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais um gabarito comentado para o PISM. E seguinte, galera, nesse vídeo aqui eu vou resolver com vocês a prova objetiva de Química do PISM 1 do ano de 2017. Bom, como vocês já sabem, eu sempre resolvo primeiro a parte objetiva e depois a parte discursiva da prova. Bom, eu não resolvo as duas partes em um único vídeo para o vídeo não ficar muito longo, beleza, galera? Bom, outra coisa que eu tenho que avisar antes da gente iniciar a resolução é a seguinte: vai aparecer para vocês como sendo questão 6, questão 7, questão 8, questão 9 e questão 10. Bom, essa é a ordem que aparece lá no vestibular do PISM. Eu quis conservar a ordem original para que vocês não fiquem surpresos no dia da prova em si. Beleza, galera? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a resolução. Beleza, galera? A primeira questão diz o seguinte: metais como cobre, zinco, cobalto e molibdênio possuem função biológica conhecida e são constituintes obrigatórios para o metabolismo dos seres humanos, e por isso são considerados essenciais. Porém, não podem ser ingeridos em altas concentrações, pois são tóxicos nessas condições. Considerando esses elementos e suas propriedades, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta. Beleza, galera? Uma questão bem tranquila aí, trabalha com a ideia de tabela periódica e propriedades periódicas, vamos resolver. A letra A diz o seguinte: o símbolo do elemento químico cobre é o CO. Isso aí tá certo ou tá errado? Isso aí, obviamente, está errado. Por quê, Eugênio? Porque o símbolo do elemento químico cobre não é o CO. O CO é o símbolo do elemento químico cobalto. Beleza? O símbolo do elemento químico cobre, no caso, é o Cu. Tá? O Cu é o símbolo do elemento químico cobre. Tá? Ele tá aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui o Cu. Tá? É o cobre. Beleza? Bom, letra B. O elemento mais eletronegativo é o molibdênio. Aí a gente tem que prestar atenção. Por quê? A questão manda a gente considerar esses elementos. Então a gente vai ter que levar em consideração, no caso, não a tabela toda, mas sim apenas cobre, zinco, cobalto e molibdênio. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente fosse levar em consideração a tabela toda, era bem fácil. Os elementos mais eletronegativos da tabela, no caso, são flúor, oxigênio e nitrogênio. Mas, no caso, ele manda a gente considerar apenas esses elementos, beleza? Então, olha só. A eletronegatividade é basicamente a tendência que um elemento químico tem de atrair elétrons ou não, tá? Ela é uma propriedade periódica, tá? E ela aumenta de uma certa forma nas famílias e ela aumenta de uma certa forma também nos períodos. Olha só, vou trocar até a cor da caneta aqui para poder expressar isso para vocês. Olha só. Olha só, aqui a gente tem as famílias, que são essas colunas, e a gente tem os períodos também, que são essas linhas horizontais, digamos assim. Ela aumenta de baixo, deixa eu arrumar essa reta aqui, gente. Ela aumenta de baixo para cima. Nossa, gente, isso ficou muito feio. Ela aumenta de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. Beleza? Então, esse é o esquema da eletronegatividade. Ela aumenta de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. Beleza? Agora vamos prestar atenção aqui um pouquinho. Ó, a gente tem aqui, ó, o Cu, que no caso é o cobre. A gente tem aqui o Zn, que no caso é o zinco. A gente tem aqui o Co, que no caso é o cobalto. Como a gente pode observar, eles estão em um mesmo período. Certo? Agora presta atenção. Onde está o molibdênio? O molibdênio está aqui. Tá? Ele tem número atômico igual a 42. Agora vamos prestar atenção um pouquinho. A eletronegatividade, ela aumenta de baixo para cima. Então, se a gente fosse pensar aqui, ó, no molibdênio, ele teria uma eletronegatividade menor que a do cromo. O cromo é esse CR aqui. Tá? Eu vou tentar aproximar um pouco para vocês verem isso. Tá? Aproximei um pouco aqui para vocês verem essa ideia. Tá? Aqui a gente tem o molibdênio, aqui a gente tem o cromo. Como a gente pode ver, o cromo está acima do molibdênio. Então, o cromo ele tem uma eletronegatividade maior que a do molibdênio. Certo? Agora, presta atenção. A eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita. Como a gente pode ver, o cromo ele está à esquerda, por exemplo, do cobalto, está à esquerda do cobre e também está à esquerda do zinco. Então, o cromo ele tem uma eletronegatividade menor que a do cobre, que a do cobalto e que a do zinco. Então, se ele tem uma eletronegatividade menor que a desses elementos e ele tem uma eletronegatividade também maior que a do molibdênio, o molibdênio não pode ter a maior eletronegatividade. Beleza, galera? Deixa eu voltar aqui. Tá? Opa, voltou até um pouquinho demais. Utilizei aqui o zoom, mas tá aí, tá provado, tá? Isso aqui também está errado. Beleza, galera? Show de bola. Bom, o zinco e o cobre pertencem à mesma família. Não, olha só, se a gente aproximar de novo, olha só, o zinco e o cobre, eles pertencem ao mesmo período. Tá? Acho que nem precisa aproximar, não. Acho que, ó,
Fazendo isso aqui já está de boa. Já dá para ver que eles pertencem ao mesmo período, tá? Eles pertencem à mesma linha horizontal, mas eles não pertencem à mesma família, tá? Como a gente pode ver, o cobre está na coluna 11 e o zinco está na coluna 12, tá? Eles não pertencem à mesma família, mas pertencem ao mesmo período, beleza? Então isso aqui está errado. Beleza? Agora, essa aqui eu acho que pode ter gerado um pouco de dúvida nas pessoas, porque ela é uma questão que envolve distribuição eletrônica. Olha só, a letra D diz que a distribuição eletrônica do molibdênio é essa aqui. Agora vamos dar um zoom aqui no molibdênio. Na verdade nem precisa. O molibdênio, vou passar para vocês aqui as informações do molibdênio. O molibdênio, ele tem número atômico igual a 42 e tem massa aproximadamente igual a 96, porque está ali 95,9, vou colocar 96. Tá? Como a gente sabe, o menor número se refere ao número atômico, e o número atômico se refere basicamente ao número de elétrons barra número de prótons de um átomo no seu estado mais básico. Certo? Agora vamos prestar atenção aqui. A gente tem distribuído, no caso aqui, então, 42 elétrons. E como a gente sabe, um elemento ele pode perder elétrons, mas o número de prótons não vai variar. Isso aqui é uma regra, tá? Vamos analisar aqui, no caso, é o molibdênio, está no seu estado mais básico, então a gente tem que ter uma distribuição aqui de 42 elétrons. Vamos analisar. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá? Então, olha só, aqui a gente tem 2, mais 6. Aqui temos 10. Temos 10. Mais. Agora, olha só, temos 2, 6, ou seja, temos 4 mais 6, temos mais 10, beleza, mais 10, mais. Agora temos aqui um 3D10, temos aqui 10. Opa, deixa eu fazer esse 10 de novo. Temos aqui 10. Agora mais. Agora a gente tem 6, deixa eu voltar aqui para vocês conseguirem enxergar. Temos aqui 6 mais 5. 6 mais 5 dá 11. Se a gente somar isso aqui tudo, vai ficar 10 mais 10 mais 10 vai dar 30. 30 mais 11 dá 41. Ou seja, essa distribuição falta um elétron. Tá? Então ela está errada. Tá? Deixa eu voltar aqui. Nossa, gente, agora eu vou ter que rotacionar aqui um pouquinho. Vou ter que mexer um pouquinho na tela. Já voltou ao normal. Beleza? Então tá aí. Tá? Então, isso aqui obviamente está errado. Tá? Então, por eliminação, né, o zinco é o elemento que tem mais, que possui maior energia de ionização quando comparado ao cobre ou cobalto. Isso aqui tá certo? Cara, tem que estar, né, por eliminação. Tá? Mas tem como provar isso. Tá? A energia de ionização ela aumenta da mesma forma que a eletronegatividade. Tá? Então deixa eu subir aqui um pouquinho. Tá? Deixa eu ir aqui. Ó. A energia de ionização ela aumenta da mesma forma que a eletronegatividade. Então se a gente for pensar aqui, ó, o zinco ele está à direita do cobre, está à direita do cobalto. Logo, ele vai possuir uma maior energia de ionização e também vai ser mais eletronegativo. Beleza, galera? Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá agora. E lá, então, obviamente essa aqui está certa. Galera, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou apagar aqui a lousa e vou jogar mais uma questão ainda. Na verdade, vou jogar mais as 4 que faltam. Vamos lá. Beleza, galera? A segunda questão diz o seguinte: diferentes operações básicas são usadas em laboratórios de pesquisa. Considere os seguintes procedimentos e marque a opção correta. Bom, a letra A diz que, utilizando extração líquido-líquido, é possível obter etanol de uma amostra contendo 10% de etanol e 90% de água. Bom, nessa amostra, então, a gente tem 10% de etanol e o restante é composto basicamente por água. Quando a gente pensa numa mistura entre etanol e água, a gente vai ter uma mistura heterogênea, ou seja, uma mistura com mais de uma fase. Etanol e água são líquidos immiscíveis entre si, ou seja, líquidos que não se misturam. Logo, a gente tem basicamente 3 processos para separar esses líquidos. A gente pode utilizar uma extração líquido-líquido, podemos também utilizar uma filtração ou até mesmo uma sifonação. Bom, dada a proporção da afirmativa, utilizar uma decantação ou extração não seria algo eficiente, mas sim utilizar uma sifonação. Por quê? Utilizando uma sifonação, a gente poderia extrair o líquido menos denso, que no caso é o etanol. Aí seria possível a gente obter o etanol dessa amostra aí, beleza? Então essa letra A, ela tá errada por isso, tá? É realmente possível a gente obter o etanol, só que utilizando a sifonação, não a extração líquido-líquido, beleza? Então, essa letra A está errada. Beleza? Bom, a letra B diz o seguinte: para aproveitar a água do mar, pode-se usar destilação simples, separando a água do sal.
Primeiramente, o que é destilação? A destilação é basicamente um processo que é usado para separar misturas homogêneas. Ela é dividida em destilação simples e destilação fracionada. Quando a gente fala de destilação simples, a gente está basicamente falando de um processo onde a gente separa misturas homogêneas entre sólidos e líquidos. Por exemplo, água e sal, água e açúcar. Beleza? Agora, quando a gente fala de destilação fracionada, a gente está falando basicamente de um processo onde a gente vai separar misturas homogêneas formadas por líquidos. Por exemplo, água e acetona, água e álcool. Beleza? Então, água e sal é basicamente uma mistura homogênea formada por sólido e líquido. No caso, a gente pode separar o sal da água utilizando uma destilação simples, porque sal e água constituem uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura com uma única fase. Então, o nosso gabarito, no caso, vai ser a letra B. Tá? Mas vamos ver o porquê que as outras alternativas estão erradas. Tá? Já vamos deixar aqui B de bola. Vamos lá. Letra C. Uma mistura homogênea de líquido e sólido pode ser separada através da filtração. Isso daí está errado. Uma mistura homogênea entre líquido e sólido, ela pode ser separada pela destilação simples, assim como a gente acabou de ver. Beleza? Então isso aqui está errado. Beleza? Letra D. Numa mistura homogênea de sólidos, a determinação do ponto de fusão não poderia ser usada como indicativo de quantos sólidos diferentes estão presentes na amostra. Isso daqui também está errado. Tá? Essa ideia de ponto de fusão e ponto de ebulição é importante na hora de a gente ver uma situação dessa de mistura, principalmente quando a gente utiliza destilação ou algo do tipo. Beleza? Bom, letra E. Uma mistura homogênea de líquidos pode ser separada pelo processo de filtração. Não, isso daí não seria algo viável, já que a filtração é usada basicamente para líquidos imissíveis entre si. Tá? A questão fala de líquidos homogêneos, então tá errado. Beleza? Bom, eu vou apagar a lousa e vou jogar aqui a terceira questão. Não sai daí. Então beleza, galera, a terceira questão está na tela. Ela diz o seguinte: uma mistura de cloreto de sódio dissolvida em água e azeite após ser agitada foi colocada em um funil de extração, como mostra a figura abaixo. Considerando a densidade do azeite a 25 graus Celsius 0,889 gramas por milímetro e da solução aquosa de cloreto de sódio 1 grama por milímetro, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta. Bom, galera, é uma questão que envolve também misturas, tá? Uma questão bem tranquilinha, tá? Olha só, a gente tem basicamente uma solução aquosa de NaCl, ou seja, cloreto de sódio. Então a gente tem o NaCl, vou colocar aqui aquoso, significa que é uma solução aquosa de NaCl, ou seja, cloreto de sódio. A gente tem basicamente aqui água mais sal, tá? Isso aqui foi misturado a um pouco de azeite. Beleza? Então vou colocar aqui azeite. Tá? Obviamente, isso aqui vai gerar uma mistura heterogênea, já que o azeite e a água não se misturam, são líquidos imissíveis entre si. E a gente consegue notar isso pelas densidades. A questão dá pra gente aqui a densidade da solução aquosa e também da densidade do azeite. A densidade da solução aquosa, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui uma seta, a densidade, vou chamar de D1, tá? Que é a densidade da solução aquosa. D1, no caso, é basicamente 1 grama por ml, porque ml na menos 1 é basicamente 1 sobre ml, tá? Agora, beleza, a densidade do azeite é basicamente 0, vou chamar de D2, tá? É basicamente 0,889, vou fazer esse 889 de maneira decente, 0,889 grama por ml. Beleza? Bom, como a gente consegue notar, a densidade da solução aquosa é maior que a densidade do azeite, tá? D1 é maior que D2, como a gente consegue notar. Então o que vai acontecer aqui, Eugênio? Vai acontecer o seguinte: a questão mostra pra gente duas fases, uma fase A e uma fase B. Vou aproximar para vocês verem, ó. A gente tem aqui uma fase A e uma fase B. O que vai acontecer? Nessa fase A, vai ficar, no caso, o líquido mais leve, ou seja, o líquido menos denso. Então, no caso aqui, a gente vai ter o azeite. Tá? Então, eu vou puxar uma seta aqui e vou colocar azeite. Tá? Então, na fase A, a gente vai ter aqui o azeite. Agora, nessa fase B, eu vou trocar até a cor aqui. Nessa fase B, a gente vai ter a solução aquosa de NaCl. Por quê? É uma solução com uma densidade maior. Tá? O líquido mais denso sempre fica no fundo. Tá? Então, vou colocar aqui NaCl aquoso. Beleza? Agora, deixa eu voltar aqui ao normal.
Beleza? Então, o que vai acontecer? Na fase A, a gente vai ter basicamente o azeite. Na fase B, a gente vai ter a solução aquosa de cloreto de sódio. Beleza? Agora basta a gente analisar aqui e marcar a correta. Vamos lá. Trata-se de um sistema heterogêneo com duas fases e dois componentes. Aqui a gente tem que prestar atenção. É um sistema heterogêneo? Sim, porque tem mais de uma fase. Agora, olha só. Fala que tem apenas dois componentes. A questão erra aqui. Está errado nessa parte de dois componentes só. Tem três. Como assim três, Eugênio? Olha só, filho. Você tem o sal, que é o cloreto de sódio. Você tem a água. E você também tem o azeite. Então, são três componentes. Então, ela está errada nessa parte aqui. Beleza? Vamos lá. Letra B fala que a fase A é a que possui a maior densidade. Isso está certo ou está errado? A fase A é a fase que apresenta a menor densidade, por isso que ela está em cima. Tá? Isso aqui está errado. Tá? A fase A é a solução aquosa de NaCl. Isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui está errado. Tá? NaCl, no caso, a solução aquosa de NaCl é uma solução com uma densidade elevada, então ela tem que ficar no fundo. Tá? Vamos lá. Letra D. O azeite é mais denso que a solução aquosa de NaCl. Isso aqui também está errado. Como a gente pode ver, o azeite ele é menos denso. A gente consegue notar isso aí pela informação que a questão deu. Tá? Então, ó, por eliminação, a gente fica com a letra E, tá? Que fala que na fase B a gente tem dois componentes. Realmente, na fase B a gente vai ter a água, H2O, e vai ter também o cloreto de sódio. Perfeito? Então, gabarito aí, ó, letra E. Beleza, galera? Bom, vamos sair para a quarta questão. Só vou apagar a lousa e eu já volto. Beleza, galera? Questão 9, na verdade, questão 4, né? Mas pela ordem aí é a 9. Tá na tela, vamos lá. Ela diz o seguinte: os antiácidos são utilizados para aumentar o pH do estômago, diminuindo dessa forma a acidez estomacal. O rótulo de um antiácido líquido indica que este contém AlOH3, tá aqui marcado pela letrinha A, MgOH2, que é marcado pela letrinha B, em sua composição. Já outro antiácido vendido em forma de comprimido sólido apresenta em sua composição NaHCO3 e Na2CO3, beleza? Os nomes dos compostos citados são... Então, galera, a questão pede para você marcar a alternativa que apresenta o nome dos compostos na ordem que ela falou ali, tá? Então, o A, né, o composto A no caso, deixa eu trocar até a cor aqui, ó. Deixa eu trocar a cor e eu vou ter que conectar o computador na tomada, porque senão a bateria vai pra vala. Pera aí. Pronto. Conectado, galera, porque senão depois aí a aula para no meio, aí eu tenho que editar tudo de novo. Vamos lá. Então, o primeiro composto, no caso, representado pela letrinha A, no caso, é o chamado AlOH3. Que composto que é esse aqui? Gente, isso aqui, galera, é uma base, tá? Isso aqui é o chamado hidróxido de alumínio, tá? Se a gente fosse pensar aqui na dissociação dessa base, a gente teria Al3+, mais 3 mols de OH-, beleza? Então isso aqui é uma base, esse aqui é o hidróxido de alumínio, tá? Então deixa eu escrever aqui, isso aqui é o hidróxido de alumínio. Beleza? Então, ó, essa é a nomenclatura para o composto A. A partir dessa nomenclatura a gente já consegue eliminar algumas coisas. Consegue, Eugênio? Consegue. Olha só, deixa eu marcar para você. A gente já consegue eliminar algumas coisas. Olha só. A letra A fala que é óxido de alumínio. Isso aqui está errado. Tá? A gente elimina ela. Uma já foi, tá fora. A letra B fala que é óxido de alumínio também, então tá fora também. A letra C também fala que é óxido de alumínio. Olha só, ficamos apenas com duas alternativas agora. Agora ficou fácil. Beleza? Agora vamos pensar aqui nesse composto B. O composto B ele é representado basicamente pelo MgOH2. Como vocês podem ver, também é uma base. Tá? A gente vai ter aqui, no caso, o Mg2+, tá? Mais 2OH-, representando aqui, no caso,
a dissociação dessa base. Tá? Então, olha só. Qual que é o nome desse composto aqui? Poxa, a nomenclatura de uma base é dada basicamente por hidróxido mais o nome do cátion. No caso, é cátion magnésio, então é hidróxido de magnésio isso aqui. Tá? Então, hidróxido de magnésio. Eu lembro que quando eu resolvi essa questão, foi tipo, eu resolvi da mesma forma que eu resolvi aqui na resolução, tá? Na hora essa foi a prova que eu fiz para ingressar no FJF. Eu lembro que na hora, tipo, foi rápido também. Eu fiz essa questão em menos de 1 minuto, se eu não me engano. Tá? Bati o olho e já foi. Beleza? Vamos lá. Só sobrou a D e a E. A letra D fala que isso aqui é hidróxido de magnésio. Beleza. A letra E fala que é hidróxido de manganês. Totalmente fora. Então a gente elimina a letra E. Só sobra, no caso, a letra D. Então o gabarito é letra D. De Deus abençoe o nosso estudo. Beleza? Bom, vou apagar aqui a lousa. Vou jogar a última questão para a gente encerrar mais essa resolução aí. Beleza? Beleza, galera? Última questão. Na minha opinião, uma questão fácil, mas que muitas pessoas ficaram com dúvida. Olha só, ela diz o seguinte. Analise as observações a seguir relativas a um determinado elemento químico que possui 2 elétrons na camada K e assinale a opção correta. Bom, galera, é uma questão que trabalha basicamente com a ideia de distribuição eletrônica. Como ele falou dessa ideia de camadas, a gente está trabalhando aí no caso com uma distribuição eletrônica por camadas ou por níveis, tá? Bom, a gente não sabe qual elemento é, vou falar que é um certo elemento X, por exemplo, tá? A única informação que a gente tem é que na camada K ele tem 2 elétrons, tá? Então olha só, vamos colocar aqui K, L, M, N, O, P, Q. A única informação que a gente tem é essa aqui. Ele tem 2 elétrons na camada K. Agora vamos analisar o que as alternativas falam. A letra A fala que o elemento apresenta 2 prótons e 2 elétrons. Isso aqui é algo que pode estar certo? Pode, porque olha só. Se um elemento apresenta 2 prótons e 2 elétrons, significa que ele tem número atômico igual a 2. Se ele tem número atômico igual a 2, ele vai ter 2 prótons e 2 elétrons. Logo, os 2 elétrons vão ser distribuídos dessa forma. Não está errado, tá? Não está errado, tá? Isso aqui pode realmente acontecer, mas vamos deixar essa aqui por hora de molho. Vamos olhar se tem alguma coisa melhor aqui. Vamos lá, letra B. O elemento apresenta o mesmo número de elétrons na camada de valência que outros elementos do mesmo grupo da tabela periódica. Não, isso aqui está errado, tá? Pelo simples fato de um elemento apresentar 2 elétrons na primeira camada, não significa que ele vai apresentar o mesmo número de elétrons na camada de valência que outro elemento. Vamos fazer uma comparação bem rápida aqui. Vou pegar como exemplo, sei lá, vou pegar o carbono e vou pegar o oxigênio, tá? Por isso que eu fiz esse quadrinho aqui, digamos assim. Tá? Vou colocar aqui o carbono e vou colocar aqui também o oxigênio. Como a gente sabe, o carbono ele tem basicamente número atômico igual a 6. Né? Vou colocar aqui C6. E o oxigênio tem número atômico igual a 8. Tá? Então, fazendo a distribuição aqui, ó, girando a ideia de camadas, a gente vai ter aqui, ó, 2 elétrons aqui. Tá? 2. Número máximo de elétrons da camada K suporta, no caso, é 2. Camada L, no máximo, suporta 8. Então, a gente pode completar com 4 aqui. Beleza. Então, o número de elétrons na camada de valência do carbono é 4. Agora, vamos pensar no oxigênio. O oxigênio ele tem 8 elétrons. Na verdade, o número atômico dele é 8. Então, ele tem 8 elétrons, tá? Então, vamos lá. Número de elétrons máximo suportado pela camada K, 2. Pela camada L, no caso, é 8. Então, a gente pode completar colocando 6. Como a gente pode ver, tanto o carbono quanto o oxigênio eles apresentam 2 elétrons na camada K. No entanto, eles não apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Por isso que essa letra B está errada. Tá? A gente pode utilizar aí outros elementos como prova. Tá? Vamos lá. Letra C. No período onde se situa o elemento em questão, estão presentes 7 outros. Não. Se a gente pensa numa ideia de período, o que vai acontecer? Vai variar o número atômico. Se variar o número atômico, vai variar o número de elétrons. Então, isso aqui já está errado. Nem precisa fazer conta. Tá? Letra D. Ao formar ligações químicas, o elemento segue a regra do octeto. Não necessariamente. Se a gente for pensar que, por exemplo, no boro, o boro ele tem número atômico igual a... Se não me engano, eu tenho que lembrar, mas eu vou conferir aqui, galera, porque eu não lembro tudo de cabeça. Tá? Mas vou dar uma conferida aqui. Se não me engano, é
Se não me engano é 5 o número atômico do boro, tá? Posso estar enganado. Não, não tô. É 5 mesmo, tá? Então vamos pensar aqui no boro, tá? Olha só. O boro, ele tem número atômico igual a 5, beleza? Então olha só. Se a gente for distribuir os 5 elétrons do bromo, vai ficar como? Vai ficar 2 aqui. L suporta no máximo 8. Podemos completar com 3. Agora presta atenção. O bromo tem 2 elétrons na camada K. Não tem? Tem. Agora, presta atenção. O bromo, ele é uma exceção do octeto, certo? O bromo, ele fica estável com apenas 6 elétrons. Então, o que acontece? O bromo, assim como esse elemento em questão, ele também tem 2 elétrons na camada K. Só que ele não segue o octeto, tá? Então, isso aí não é parâmetro. Ter 2 elétrons não significa que vai seguir o octeto. O bromo tem 2 elétrons na camada K e não segue o octeto, ele fica estável com 6 elétrons, tá? Então, a letra D também está errada, tá bom? Agora, a letra E. O elemento apresenta 4 nêutrons em seu núcleo. Bom, como a gente sabe, o número de massa é exatamente igual ao número de prótons, que no caso é igual ao número de elétrons mais o número de nêutrons. Bom, a gente não sabe a massa, a gente sabe o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, né? No caso 2. Só que a gente não sabe também o número de nêutrons. A gente não consegue determinar o número de nêutrons sem o número de massa. Então, a gente não consegue afirmar que isso aqui está certo, porque a gente não tem o número de massa. Então, galera, a correta vai ser realmente a letra A. Beleza? Bola? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse gabarito comentado. Qualquer dúvida que vocês tenham, só mandar no grupo dos alunos. É isso. Valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão. Caso vocês estejam assistindo pelo YouTube, deixa o like, compartilhe, comente. É isso, tamo junto.